Saudações, meus queridos. Eu vos desejo muita paz. Na nossa conversa de hoje, o tema será o perdão das ofensas. Faz parte do capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 10, as instruções dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo tem a parte que Kardec comenta, os textos de Jesus, e tem a segunda parte, que são as instruções dos Espíritos. Neste caso, a gente vai ter o perdão das ofensas, em duas mensagens, o item capítulo 10, item 14 e 15. No 14 é a mensagem do Simeão e o item 15 de Paulo, o apóstolo. E o capítulo 10, como eu já falei. Bom, inicialmente nós vamos avaliar esse tema como um tema assim, para nós seres humanos é bastante difícil, desafiador. O próprio corpo do estudo, vamos ver mais tarde, não só em Kardec como em obras que complementam, como André Luiz, Emmanuel, outros espíritos, que conseguir perdoar é típico, próprio das grandes almas, ou seja, dos espíritos mais avançados, mais purificados, evangelizados. Então vamos deixar claro que isso é uma meta, é um ideal a atingir e não aquela condição de nós, aqueles que temos reuniões de estudo e passamos as mensagens, estamos apenas obedecendo o conselho de Simeão, que essas palavras do Cristo devem ser estudadas, comentadas, e depois de muito escutar, muito falar, quem sabe a gente começa a aprender a perdoar, que é um aprendizado, né, que precisa do nosso esforço, disciplina e precisa do apoio da espiritualidade maior, tá bom? Então, não existe o salto evolutivo, não existe aquela pessoa que vai para uma igreja e se converte, a partir dali é um novo homem, uma nova mulher, não existe isso, tá? Sinceramente, nós que trabalhamos com emoções, a gente sabe que a melhora se dá aos poucos, que a gente pode muitas vezes se enganar, não é? Reprimindo conteúdos não aceitos no nosso inconsciente, como uma hipocrisia, um fingimento de que já chegamos lá, que já perdoamos, que já amamos as pessoas, mas não é bem assim, não é mesmo, tá? A vida nos trata de colocar em nosso lugar, e este é um dos temas, né? A mágoa, por exemplo, é um sublime, né? É uma mestra em quebrar ilusões, em despertar a realidade, as fantasias, as miragens, as expectativas que criamos em relação às pessoas, ao mundo, à vida como ela é, tá? Então, vamos iniciar esse tema desafiador, tá? Como aprendizes ainda em estágio entre o primarismo e a mediana evolução, a humanidade, e não entre a humanidade e a angelitude, tá? Nós estamos mais perto do primarismo ainda, nós estamos só começando o nosso trabalho de evolução, né? De aproximação da plenitude divina que habita dentro de nós. Então, o Simeão fala que devemos perdoar sempre, tá? Este é o ensino do Jesus, nosso Mestre, Senhor, quando fala de perdoar 70 vezes, 7 vezes. E é um ensino que nos deve falar alto ao coração. Simeão, ele nos faz severas advertências, gravíssimas, porque costuma ser um tema que muitos de nós escorregamos, tá? E fracassamos nesse ponto, na existência física. Em chegando à vida espiritual, como deve doer na consciência, não é?
humana do espírito, lembrando dessas palavras de Simeão. Eu vou ler aqui o Evangelho, um trechinho, né? Atenção a este ensino, né? Perdoai. Ele adverte espíritas: jamais os esqueceis de que o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Não é? Nossa, quanta advertência, não é? Séria, e como isso deve ser motivo de lamentação daqueles que morreram com a mágoa, o ressentimento, com inimigos, desafetos, tá? E não souberam trabalhar este tema, né, do perdão, que é um tema tão cristão, tá? É um tema tão definido por Cristo, né, quando ele veio. Como diz o Simeão, é um pensamento presente na oração dominical, no Pai Nosso, quando ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como também já perdoamos aos nossos devedores. Olha que interessante, muita gente faz a prece assim, na medida em que perdoamos, como se fosse uma condicional assim de justiça, tá? Mas seria nosso problema esse, porque a gente leva uma vida pedindo à noite, assim, antes de dormir, para que Deus nos perdoe na medida que a gente perdoe. Aí, como a gente não perdoa, a gente está rezando pela nossa perdição, nossa própria condenação. Se Deus ouvir esta prece, o mentor chega e fala assim: olha, você pediu, né, que fosse na medida, então como você não conseguiu perdoar, também você não vai ter perdão, né? Imagine. Pelo contrário, né, o que nos parece é que o pensamento original da prece é que o cristão já perdoa, faz parte do ensino, tá? Então, Senhor, perdoa as nossas dívidas, já que perdoamos os nossos ofensores. Já considerado assim automático. Não é uma condicional, se perdoarmos, né? É já que perdoamos. Porque o cristão assim, tendo notícia do reino de Deus, ele tem notícia de um tesouro tão maravilhoso, né? Que é a presença divina dentro de nós, né? A existência de Deus, sua misericórdia, seu amor, sua justiça, que esse grande motivo o torna cristão, o torna capaz de perdoar as ofensas, porque aí sim ele sabe, né, que tem algo muito mais importante, muito mais forte, tá? Então, segue o nosso irmão Simeão, nosso mentor, né? Que o perdão faz parte dos ensinos de Jesus, um dos principais. Eis o nosso desafio: perdoar sempre, cada ofensa, quantas vezes ela te for feita. Alcançar esse estado de perdão automático envolve um esquecimento de si mesmo, tá? E torna a criatura invulnerável a todo tipo de ataque, provocação, injúria, tá? É um estado que nós devemos almejar. Quando alguém nos oferece, não é, a crítica ou nos oferece a agressão, a gente não acolher aquilo, não valorizar aquilo, cultivar dentro de nós como mágoa, entrar em estado de adoecimento, como vamos ver hoje mais tarde, até o ódio, né, e a represália, a vingança, e perder a felicidade, perder a paz, o mais importante, tá? Vamos ver que a paz, manter a nossa paz é a grande vantagem do ofendido, quando consegue relevar
emocionalmente, mesmo lembrando, tá? Relevar, esquecer, não valorizar e focar no bem, tá? É a lição do Simeão, muito boa mensagem, e também a de Paulo, que a gente vai ver na sequência, né? Então Simeão nos convida: serás brando, serás humilde, farás o que desejais que o próximo, que o Pai vos faça, né? Que o Pai Celestial faça por ti. Ele nos perdoa frequentemente, a todo tempo a gente está cometendo atos de ingratidão, sem contar quantas vezes, né? Se for 70, se foram 490, né? Ele não faz essa contabilidade. Então, Simeão segue advertindo: atenção a este ensino, perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, dai que o Senhor vos restituirá, abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Simeão nos convoca a estudar esse tema, a comentar essas palavras, nunca fora de oportunidade, né? Sempre é um tema necessário. Aliás, o Evangelho é um remédio que a gente precisa tomar. Jesus é o nosso médico e a psicoterapia dele é o Evangelho, as parábolas terapêuticas, tá? Seus ensinos, a terapia para a alma adoecida, a alma que se afastou das leis divinas. Então, se os seus atos vos prejudicaram, né? Se alguém lhe prejudicou, sede indulgente. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, tá? Quanto mais sério foi a injúria, esse perdão vai ser mais meritório. Vem a grande advertência, né? Que fica repetindo na cabeça, né? De nós espíritos, quando a gente faz o balanço de uma vida que se encerra, dos erros, dos acertos, aquela contabilidade da consciência, o tribunal, né? O juízo final do espírito. É essa reflexão, né? Que é feita no pós-desencarne, uma vida espiritual. A frase é assim: espíritas, jamais os esqueceis de que o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. E aí dá a terapia maravilhosa. Ele diz assim: esquecei do mal que vos hajam feito, e não penseis senão no bem que podeis fazer. Tá? Aqui está uma grande dica psicológica, né? Que é trabalhar a mente. Não cultivar mentalmente a ofensa recebida, não comentar, sabe? Tentar focar apenas no bem que puder fazer. Que os seus pensamentos sejam desprovidos de rancor. É muito ruim a pessoa carregar a mágoa, né? Como quem carrega um veneno. Deus sabe o que permanece no coração de cada um. E feliz aquele que pode todo dia adormecer e dizer: não tenho nada contra o meu próximo. Tá? Esta é a mensagem do nosso Simeão. Paulo de Tarso, espírito, ele traz outras pérolas, outras joias, né? Do tema o perdão das ofensas. Ele diz assim, que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Ou seja, de acordo com a lei da justiça, né? Quando perdoamos, o motivo para a gente perdoar o outro é porque a gente também precisa de perdão. O motivo de tolerar o outro é porque a gente também necessita de tolerância, de paciência, e assim vai. No sentido negativo, tá? Porque se não perdoardes o vosso próximo, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. No sentido negativo, aí vale
a medida. Na mesma medida que você tiver de rigor, né, de não perdão, aí você também terá dificuldades. Segue o apóstolo Paulo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, como eu disse. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade e de amor, né? É muito bom quando a gente vê uma história dessa, sabe? Alguém dá uma prova de amizade, uma prova de amor quando ofendido, e mesmo assim não cria represália, silencia. O tempo passa e essa pessoa continua dando prova de amizade. Muito bonito. Eu acho que essa é a doutrina que inspira confiança, inspira, não é? Assim, uma ajuda genuína, porque prova na prática aquilo que na teoria nós estamos estudando. Perdoar as ofensas sempre é mostrar-se melhor do que era, né? É um sinal de avanço, de elevação. Perdoai, pois, a fim de que Deus os perdoe. Porque, ao contrário, se fordes duros, exigentes, né? Se formos rigorosos, inflexíveis e usando de rigor até como uma ofensa leve, como é que a gente vai querer que Deus, né, se esqueça de que cada dia nós também precisamos de perdão? Ai daquele que diz eu nunca vou perdoar, porque está pronunciando a própria condenação, não é? Segue Paulo dizendo. Investigando melhor, aí Paulo entra numa psicologia do autoexame, não é? É aquela psicologia do autoconhecimento proposta por Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919. Tá? Então, investigando melhor, não foste vós o agressor? Nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura de relacionamento, não foste vós que desferiu o primeiro golpe? Uma palavrinha infeliz, né? Uma pequena alfinetada ou uma represália a uma brincadeira de mau gosto, né? Uma represália desproporcional, fazendo que degenerasse em querela grave, o que poderia facilmente ser esquecido, né? Quantas coisas poderiam ficar no esquecimento e infelizmente se degeneram em querela grave, né? Envolvendo famílias, dividindo um centro espírita, uma casa religiosa, dividindo uma cidade pequena do interior, né? Dividindo toda uma geração. Isso vai para o mundo espiritual. Ninguém pode prever, depois que uma mágoa, um ressentimento sai da cabeça e desce para o coração, ninguém pode prever quanto tempo a gente vai precisar para limpar este coração magoado, né? Devido à nossa dificuldade ainda com esse tema. E o Paulo fala que tem dois tipos de perdão, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Ele dá dois exemplos do perdão dos lábios. Alguém diz assim, eu lhe perdoo, mas quando acontece algo negativo com a pessoa vibra, né? Ele chama assim, o secreto prazer. Bem feito, foi pouco, né? Bem que merecia. Uma espécie de vingança de causa e efeito, uma vingancinha espírita, né? A lei de causa e efeito vai te pegar, né? Pode deixar, a lei você vai atrair aí a lei do retorno, né? Outra forma de dizer. Isso é perdão de lábio. A outra é assim, eu perdoo, mas jamais eu quero nunca mais aproximação, reconciliação. Paulo fala, esse não é o perdão verdadeiro do Cristo, do Evangelho. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. O que é o véu sobre o passado?
é o esquecimento. Mas vamos lembrar que o esquecimento aqui não é um foco na memória, na demência, tá? É um foco na emoção. Relevar é não dar importância, é não dar relevo, né? Não destacar, não é fixar naquilo, tá? Quando a gente joga um véu sobre o passado, a gente não valoriza o episódio, simplesmente esquece o mal que foi feito e foca-se no bem que a gente pode fazer, que essa é a aposta do espírita, tá? É a aposta em fazer o bem, apagando o males, é o amor que cobre a multidão de pecados, tá? É a renovação espiritual, lembrando que nós já erramos muito, que já aprontamos demais, então é preciso perdoar, sim, algumas vezes é preciso, porque necessitamos às vezes. E os espíritos falam até como prova para o futuro, né? Até como prova para o futuro e não só para o presente. E não só por causa do passado. E Paulo termina mais ou menos como Simeão. Deus sabe o que passa nos secretos pensamentos, que ninguém engana a Deus. E o esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas. Olha que coisa interessante. Foi como eu falei lá no início, que esse tema não é um tema de que alguns já atingiram e estão agora ensinando outros, né? Eu falo por mim, falo pelos outros palestrantes, tá? A gente fala porque a gente precisa ouvir e precisa trazer esse ensino para a nossa vida. Nada de achar que já alcançamos esse status, né? Então, para argumentar, né, para defender esse pensamento, a frase do Paulo de Tarso Espírito: o esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas. E nós ainda não somos grandes almas, somos espíritos comuns, né? Kardec nos propõe melhorar um pouquinho por dia e avançando lentamente, tá? O rancor é um sinal de baixeza, né? Olha aí, se nós vivemos com rancor, se nós conservamos o ressentimento, sinal de inferioridade, que a gente ainda é a nossa condição, né? Inferioridade. O verdadeiro perdão é reconhecido pelos atos mais do que pelas palavras, tá? Então, essa é a contribuição de Kardec, tá? A gente pode tirar algumas lições daí. Algumas eu vou repetir o que eles falaram, outras são consequências da fala desses dois espíritos, tá? Que o perdão faz parte da lei do amor, mas também faz parte da lei da justiça, porque se não usarmos o perdão e sim o rigor, a intransigência, né, nós também vamos receber dessa medida de rigor e intransigência da vida das pessoas, tá? O perdão não é fácil, mas quanto mais difícil, mais meritório será. Mentalmente não devemos focar o mal e pensar somente no bem a fazer. Devemos nos esforçar para não entrar na mágoa, porque a gente tem dois esforços. O primeiro é esse, para não entrar na mágoa. E o segundo é, uma vez magoados, para limpar o coração da mágoa. Qual vos parece o mais difícil? Com certeza é o segundo. Muito mais difícil é você, vamos dizer assim, curar o ressentimento, a mágoa. Leva mais anos, tá? Leva mais tempo. Então, se a gente conseguir abortar no início, tá? Esclarecer com uma boa conversa, esclarece o episódio, né? Fale a verdade, explique e tente não entrar na raiva, sabe? Só o tempo de refletir e tirar uma lição, mas não mais que 1 hora. Porque se desce para o coração, como diz a Maria Modesto Cravo,
ninguém saberá o tempo que vai demorar para limpar essa mágoa do coração, né? E às vezes chega a séculos, viu? Chega a séculos. Devemos não ter nada contra ninguém. Então eu fiz alguns pontos assim de lições práticas, né? De lições desses textos aí. Na prática do perdão, o maior beneficiado é o ofendido, que perdoa, né? O ofensor, ele guarda na sua consciência aquele registro, né? E convive entre a culpa, a baixa estima, a vergonha, né? E a necessidade de experimentar o oposto para aprender a lição, né? Para se reeducar e não fazer a mesma coisa com terceiros, continuar fazendo. Então, o maior beneficiado é quem perdoa, porque este mantém a sua paz interior através da harmonia com todos, inclusive com o ofensor. Né? Então, o perdão é uma terapia, é uma dos remédios do Evangelho, é o perdão. Perdoar é uma prova de elevação moral, uma prova de amor, uma prova de amizade. E não devemos usar de rigor com as pessoas. E devemos avaliar se não fomos nós quem começamos, né, com uma alfinetada, com uma resposta ríspida ou com a represália desnecessária. Se não envolve um afastamento físico, o perdão, né, após de uma distância psicológica e um tempo e uma distância, né, emocional, não significa também aceitar relacionamentos destrutivos, concordar com os erros. Não significa que não devemos dar limite às pessoas, tá? Pode o indivíduo perdoar, mas não querer mais seguir casado, por exemplo. Pode perdoar, mas não emprestar mais dinheiro, por exemplo, não é? Temos que refletir aí do caminho do meio, que é a posição de equilíbrio do espírita, ante aos extremos, né? Que seria um desequilíbrio. Perdoar de verdade significa não valorizar o mal emocionalmente, significa relevar. É diferente de esquecer mentalmente, né? Um problema de memória. Perdão tem a ver com elevação moral e a mágoa com egoísmo, ego, tá? Então, do perdão nasce a humildade e nasce também a abnegação. São as lições do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Vivendo o Evangelho, médium Antônio Baduí Filho, espírito André Luiz, existe um capítulo chamado O Perdão de Cada Dia, onde ele fala do exercício dos pequenos atos de perdão no dia a dia, com o exercício do perdão, né, em situações corriqueiras da vida. Aí ele alavanca alguns exemplos, né? A brincadeira de mau gosto, a desatenção de uma pessoa, a hipocrisia de um parente, a chacota de um companheiro, a rispidez de um chefe, a hostilidade de um colega de trabalho, o mau humor do marido, a irritação da esposa, a impertinência de um filho, a mesquinhez do irmão, a negligência de um balconista atendente, o desrespeito do genro, a implicância da sogra, a inconveniência do vizinho, o destempero verbal no trânsito, a agressividade gratuita que às vezes nos chega. Todos esses corriqueiros atritos, né, e pequenas ofensas são oportunidades para o exercício, pequeno exercício de perdão.
E devemos neutralizar o mal logo com presteza. Da mesma forma que uma febre, uma dor, né, um sintoma de uma doença é neutralizada com um remédio. Nesse caso, o remédio é o remédio da paciência, do perdão, da tolerância, tá? E no livro Espírito da Verdade, Chico Xavier, Meimei, tem uma frase, né, no capítulo Perdoa Sim. Ela diz que todos os nossos companheiros de jornada no mundo trazem consigo aflições, problemas que desconhecemos, porque faz parte, né, da encarnação, faz parte deste planeta, nosso estágio ainda. E devemos, portanto, sabendo disso, que todos carregam seus problemas e seus infortúnios ocultos, né, suas aflições que não conhecemos, então devemos auxiliar sempre e usar de indulgência e usar de bondade para com todos eles. O espírito Hamed, no seu livro Renovando Atitudes, tem um capítulo Velhas Recordações, Velhas Doenças, né, onde ele fala que nós ficamos presos às nossas velhas recordações mentalmente, né, entre a culpa e a vergonha. E esse conflito, essa fixação nos traumas, no inconsciente, elas comandam nossa vida, né, como verdadeiros fardos que a gente carrega para pesando na economia do bem-estar, do equilíbrio emocional. E isso acontece porque não recordamos que o perdão, o auto-perdão e o perdão ao próximo são poderosos remédios para a cura emocional. De acordo com a medicina psicossomática, a mágoa pode provocar doenças crônicas no corpo físico, enxaquecas, gastrites, tá? Que tem causas afetivas, emocionais por trás. É mais fácil admitirmos a doença física do que uma insatisfação no relacionamento, né? Uma situação mal resolvida na vida profissional e assim por diante, tá? Assim é preciso cuidar da harmonia da alma, cuidar do equilíbrio interno através da indulgência, que é a facilidade que conseguimos entender e perdoar. O conceito que Hamed traz da indulgência é esse, não é? A facilidade com que o indivíduo consegue perdoar. Muito interessante, nós pretendemos fazer um estudo da indulgência e desenvolver um sentimento profundo de compreensão de que nós ainda não somos anjos, somos espíritos caminhando entre o primarismo e a humanidade, antes de estar entre a humanidade e a angelitude, tá? Porque ainda não estamos em completa ligação com a intimidade da criação divina. Não estamos unos com Deus e suas leis, como Cristo vivia, né? Mas vamos nos libertando lentamente dos nossos velhos fardos, né, e recordações, na medida em que aplicarmos o auto-perdão. E para conseguir o auto-perdão, nós temos que combater dois inimigos. Primeiro, a baixa autoestima, e o segundo, o perfeccionismo, ou a exigência de perfeição. São dois grandes inimigos do bem-estar da criatura humana, tá? Quanto ao perfeccionismo, seria aquela severidade, rigidez, a culpa, né? Seria aquela inflexibilidade, vamos dizer assim, a forma de se tratar de forma dura,
inflexível, né? Autocobrança, não posso errar, tenho que agradar o outro, tenho que fazer tudo certo, e isso acaba violentando também a vida emocional. No seu livro Unidos pelo Amor, Cícero Pereira e Hermance colocam um capítulo interessante chamado O Véu no Passado. O véu no passado é a capacidade do esquecimento do mal, né? E ele começa falando que tem duas polaridades opostas. Uma, a polaridade da ofensa, que é corrosiva, que ela é uma carga pesada, né, que impede a circulação da vitalidade, da bioenergia no corpo, né, energia vital, criando resíduos como entulhos mentais, já que o indivíduo fica preso a mágoas, né, fica com a mente ali paralisada. Pelo contrário, a polaridade magnética da compaixão, melhor, do perdão, é uma sintonia com energias superiores, leves, né, que traz bem-estar, equilíbrio, paz e leveza para o funcionamento harmônico da circulação energética. E esse capítulo ele questiona como sabemos se estamos realmente perdoando, se estamos perdoando verdadeiramente, tá? E podemos saber disso, né, pelo indício de que a falta foi perdoada quando lançamos um véu sobre o passado, tá? E quer dizer que esse véu é um esquecimento emocional, não é um esquecimento cognitivo, memória, ligado a, por exemplo, uma demência, uma doença de memória qualquer, neurológica, psiquiátrica. Mas é relevar, não dar relevo, não importar, não valorizar o mal e focar apenas no bem que a gente pode fazer, como disse Simeão, espírito. Então, quando conseguimos falar da história, lembrar o episódio, lembrar a pessoa, encontrar a pessoa e não sentirmos emoções perturbadoras ou reações físicas perturbadoras, podemos saber que estamos perdoando verdadeiramente. A disposição, né, de, vamos dizer assim, de conviver com o ofensor, tá? Não quer dizer ter intimidade, não continuar casados, mas trocar ideias e, né? E reconciliação, né? Tudo isso tem a ver com perdão verdadeiro. Então perdoamos dessa forma, quando olhamos para o que aconteceu e não nos desequilibramos emocionalmente. Esse é o perdão verdadeiro. Também o Espírito fala que carregar ofensas é como carregar o colesterol da alma, que pode provocar infarte emocional, tá? Então é preciso admitir as suas próprias dificuldades, a ofensa, isso é um passo significativo. E também precisamos aprender o para que passamos pela situação, porque nada acontece por acaso, porque também temos necessidade dessa vivência, já que a mágoa é uma exímia quebradora de ilusões, né? Então, a gente pode trabalhar e educar emocionalmente para perdoar sempre, né? E isso será um fator libertador para o nosso bem-estar. Para encerrar, nós vamos falar sobre o inventário da ofensa.
né? Que é um capítulo do livro Diferença Não São Defeitos, Vanderlei Oliveira, Hermance Dufour, tá? O que ela diz? E perante a ofensa, 2 pontos, né? A mente se fixa na agressão. Então, assim que acontece o atrito, a mente sai daquele episódio presa naquilo que aconteceu, né? O indivíduo foca no fato e esquece o resto. E surge uma incontrolável necessidade de caluniar o agressor. Então o indivíduo vai buscar nas amizades, os telefonemas, vai para poder desabafar e ligar para os amigos, para as amigas, né? Veja o que aconteceu, né? O que ele fez, o que ele falou. Começa a entrar na sintonia da raiva, né? Que é aquela reação natural, né, do ataque à autoestima, quase sempre gera raiva. E o campo mental vai ficar acessível à sintonia com mentes oportunistas que querem o nosso mal. Então, os espíritos negativos, eles aproveitam para criar aquela pressão, talvez, né, de retaliação, de represália mesmo e tal. Vamos lá, faça isso, fale aquilo, responda, né? Crie um escândalo. Tudo isso é um inventário da ofensa, né? Infelizmente é o que acontece quando não estamos devidamente vigilantes, né? E preparados para lidar com essa situação. Nós damos a oportunidade que o outro, né, coordene nossa vida, né? Ou seja, que o outro consiga, vamos dizer assim, nós trazemos vamos dizer que o ofensor é o Afonso, né? Então o indivíduo traz Afonso para dentro de casa, deita com ele no travesseiro, lembra, acorda com ele na cabeça, tá? Então a pessoa passa a valorizar aquilo como algo muito importante, tá? E perde todo o equilíbrio emocional. Porque aí vem o medo, a ansiedade, vem alterações de humor. Nessa hora a pessoa perde a felicidade, perde a paz, né? Começa a ter perturbação de sono, vem pensamentos de vingança, né? Afasta, não quer mais conversar com Afonso, e o desgosto de viver, chegando até o ódio, né? O ódio e o desequilíbrio do centro cardíaco, né? Que é a área do sentimento. Cria-se uma carapaça escura de fluidos negativos, né? Que pode comprometer a saúde respiratória e do coração cardiovascular, tá? Esse é o inventário da mágoa, das ofensas que nós, como ofendidos, carregamos, né? Não merecemos isso, tá? Mas essa experiência tão comum, ela, vamos dizer, também é necessária. Tem um lado bom, como tudo, que é o lado educativo, né? Que é o lado, vamos dizer assim, que traz a lição. O que é que eu preciso aprender com isso tudo, tá? Na realidade, é uma dor muito penosa para não trazer em si uma lição para a alma, uma lição terapêutica, educativa para a alma. A mágoa é um sintoma de que algo necessita ser reorganizado em nossa vida mental, emocional, nossa vida psíquica. Quase sempre ela esconde algo sombrio sobre nós, sobre a nossa personalidade, não é? Um defeito que não estamos enxergando, que quer dizer qual foi o meu grau de participação nesse episódio, não é? O tanto que eu colaborei para que isso ocorresse, né? Como diz Paulo apóstolo na sua mensagem, o perdão das ofensas, né? Eu
que dei a primeira alfinetada, eu que, se eu cabia a mim encerrar ali o assunto e não ter escândalo, e eu provoquei o escândalo, eu também sou culpado. Ele usa esse termo, né? Então precisamos sondar, né, as raízes emocionais dessa vivência para descobrir qual é a nossa lição. O que eu preciso enxergar em mim mesmo? Será que a mágoa não está destruindo minhas ilusões que eu criei? Né? Será que eu idealizei a pessoa como santificada, que ela ainda não é, e ela me mostrou o seu lado humano frágil e eu me decepcionei? Mas se eu criei a expectativa, o problema foi meu. Isso é o resultado de uma miragem, né? Que a vida mental elabora sobre quem são as pessoas e como a vida deveria ser. A vida não é como a gente acha que deveria ser. A vida é como ela é. E nós é que precisamos nos adaptar a essa realidade. Tá? Então, expectativas exageradas, né, sobre com quem convivemos. Perdoar é parar de sofrer com o que nos fizeram. É descobrir que o que a ofensa quer nos ensinar. O melhor a fazer é usar a sabedoria do discernimento, a coragem da humildade, né, do mergulho em nós mesmos e entender para que eu estou passando por essa amarga experiência. Né? É a chave de rever o que a minha imaginação construiu em desacordo com a realidade. Esse é o caminho que liberta, sabe? E como conclusão, eu vou ler aqui um trechinho. Depois da dor da ofensa, adquirimos melhores oportunidades de amadurecer a visão sobre nós mesmos, detectando aspectos ilusórios de nós. Isso é a liberdade que raia depois da tempestade devastadora que é a vivência, né, a vivência da mágoa, do ressentimento, dos atritos. Então eu espero ter lançado algumas ideias, ajudado com algumas reflexões. Eu desejo a todos muita paz e que possamos nos ver em breve. Muito obrigado.